Mais um vídeo aqui com as caixas Sony GX12, caixas vintage, mais ou menos de 86. Hoje eu estou fazendo aqui a instalação do L-Pad. L-Pad é um atenuador, então ele é formado por dois resistores, veja que eu já instalei aqui. Aqui tem o resistor de 2.2, aqui tem o resistor de 15 ohms, então essa associação causa uma atenuação de 3 decibéis mais ou menos em um drive de 8 ohms. Então esse drive vai tocar 3 decibéis abaixo do que estava, então ele vai reduzir o nível. Antes ele estava ligado aqui no potenciômetro. Esse potenciômetro é uma resistência em série com crossover. Então o crossover podia enxergar, por exemplo, 18 ohms ou 8 ohms. Então ele é tipo um 10 ohms em série com o drive. Então o que acontece? O corte do crossover se movia para um lado e para o outro conforme a gente girasse isso aqui. Tá? Então nunca se deve usar resistores em série com crossovers. Esse circuito aqui é um circuito que mantém a impedância. Então o crossover lá vai enxergar 8 ohms aqui fixo. Tá? Então não vai ter mudança de corte. Esse L-Pad aqui é necessário porque esse mid-range está tocando muito alto. Tá? Agora, com esse dispositivo aqui, ele vai tocar um pouco mais baixo e vai trabalhar no corte certo, o corte que ele foi programado, que o crossover está programado para trabalhar, que é de 1900 Hz a 4 kHz. Então o crossover vai enxergar essa impedância correta e vai trabalhar nesses cortes que foram calculados, certo? Então isso aqui é essencial, porque a gente tem que escolher drivers, muitas vezes, que tocam mais alto do que o woofer. E aí a gente tem que atenuar até o nível do woofer. Tá? Então a gente vai ter esse drive aqui trabalhando perto do rendimento do woofer. Tá? Eu vou fazer isso na outra caixa, já mostro. Então aqui está a outra caixa, já com L-Pad instalado. Tá? Então atenuação de 3 decibéis mais ou menos. Aqui não passa muita potência, tá? É a parte do mid-range. Então tem um filtro ali, um crossover que só deixa passar de 1900 Hz a 4 kHz e meio. Então nessa faixa de frequência não existe muita potência, tá? Então não tem por que se preocupar aqui em aquecimentos e coisa e tal, porque o tempo de áudio dessas frequências aí desse crossover é pequeno, então não dá tempo de aquecer isso aí, tá? E essas caixas também são caixas residenciais, então é bem tranquilo. Agora eu vou montar aqui esses drivers no lugar, tá? Para a gente já ter um som mais equilibrado aqui na caixa GX12. Tá? Depois a gente pode começar a fazer as audições, os testes de comparações entre elas e outras caixas acústicas que eu tenho aqui. Caixas Sony GX12 montadas. Agora já tem o L-Pad para o mid-range. Então agora isso vai garantir que ele trabalhe no range certo de frequência, não vai ficar variando. O tweeter ficou direto, tá? Porque tem um detalhe com a resposta de frequência do tweeter que eu levantei dele, que o crossover dele está calculado muito para a região que ele já está perdendo intensidade. Então não dá para baixar muito o volume dele, porque senão a caixa vai ficar com o som abafado. Então ficou direto, tá? Agora o mid-range, sim, ele estava falando muito alto, então foi reduzido a intensidade. Então a caixa agora está pronta para alguns duelos que eu vou fazer. É uma boa oportunidade eu ter essa caixa aqui. Eu posso ligar e comparar com a BSA, uma caixa para alta fidelidade. Então fazer comparações entre uma caixa vintage com uma caixa feita para alta fidelidade, mostrar a diferença de conceito que tem entre elas, tá? Então eu posso usar um chaveador que eu tenho e fazer essas comparações com muita precisão, tá? Eu tenho um chaveador que chaveia caixas acústicas, chaveia amplificadores, então eu posso usar isso e a gente ter várias conclusões boas aí sobre o assunto de caixas acústicas. As caixas acústicas são o ponto mais frágil de um sistema de som, tá? O ponto mais deficiente, o ponto que menos é fiel, tá?
amplificadores são fiéis, DAC são fiéis, CD players são fiéis, mas as caixas acústicas são o elemento menos fiel, tá? Então a gente pode fazer essas comparações e vai ser um vídeo bem proveitoso. Enquanto eu estou com essas caixas aqui, eu vou aproveitar e fazer essas coisas, tá? Então é isso aí, aqui sobre o crossover, sobre o L-Pad. Um abraço.